e o Tony Rabatoni. Ah, também o argumentista, O Mazuia? Marco, não, Marco, ele era polaco, José Júlio. José Július. Vamos lá, então você pode se posicionar. Márcio, conta um pouquinho então das pessoas que o senhor conheceu que participou do Crepúsculo. Do Crepúsculo eu tive contatos com o diretor, o Carlos Coimbra, foi um amigo íntimo. E a última vez que eu conversei com ele foi 15 dias antes da morte dele, na Biblioteca Mário de Andrade. Também tive... Pode abrir. Tá gravando? A Noêmia quer falar com você. Ah, daí? Telefone pra cá? Lá. Quando Quando tá? lá. Quando não tá. A cunhada do Fábio, que estava no hospital, morreu. Dois irmãos ficaram vivos em 4 meses. 4 meses. Meu Deus. Obrigado Fim do do café. mundo. Imagina. Desculpa aí que foi meio... Tudo bem, meus presentes para vocês. São parentes de vocês? Sim, sim. Minha filha morreu há 4 meses. Ah. E agora o outro irmão do meu genro, o irmão dele também ficou vivo. Que coisa. Mas vamos Pode, retomar? pode, isso, Vamos de novo? isso. Tá Eu bom. tenho que ligar? Desculpa. A Noêmia. A Noemi. Do filme Crepúsculo, eu tive contatos diretos e bastante longos com o diretor, Coimbra. Nós dois éramos montadores, falávamos muito sobre os nossos ofícios. E quando ele tinha lançamento de filmes, assim, eu também sempre participava dessas coisas, portanto, era uma coisa bastante fraternal. Também do fotógrafo do filme, um dos 3 fotógrafos do filme, né, que é o Tony Rabatoni, eu montei 2 filmes que ele dirigiu e outros que ele tinha fotografado. Então também ele frequentou a minha casa, nós dois falávamos muito de música, porque nós dois gostamos muito de música. Então eu tive contatos bastante íntimos, importantes com ele. O Tony Rabatoni trabalhou nos Estados Unidos. Ele começou na Veracruz e quando a Veracruz fechou, acho que a família tinha dinheiro, ele foi para Los Angeles e lá ele ficou muito tempo. Ele me disse que chegou a iluminar um longa-metragem que ele não pôde assinar porque senão o filme não podia ir para os cinemas. Também a Aurora Duarte, eu conheço há muito tempo, e quando ela tinha produções, não é? Era eu, na Moviola, que ela me trazia, digamos, 10 longas-metragens, já bastante projetados. Então, desses 10 longa-metragens, eu conseguia fazer 2 bastante bons, né? Não ótimos, mas bastante bons, para serem projetados novamente, 2 regulares, assim. E, meu Deus, desculpe. Que... Alô? Sim, Fábio, fala. Eu já estou sabendo. Sim. Tá bom, pode trazê-lo. Tá muito bem, tá certo. E é isso. Entra no prédio, tá bom? Eu deixo avisado lá embaixo. Tá bom. Tá certo, combinado. Tchau. Meu genro. Ele vai trazer o neto para ficar aqui, acho que ele vai para o Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Vamos lá para o Tony Rabatoni. Não, a Aurora Duarte. A Aurora Duarte também é uma longa amizade com ela e quase montei um dos filmes dela, produzidos por ela.
E ela está viva e é interessante vocês entrarem em contato com ela, porque ela se interessa muito por coisas desse gênero, né? História e etc. Também eu tive contato com o Zé Júlio, desde o Museu de Arte Moderna. Eu conheci o José Júlio, possivelmente em 1948, 49, quando que a gente assistia às projeções no Museu de Arte Moderna. Ele tinha um clube de cinema que chamava-se Clube de Cinema Orson Welles. E projetava-se filmes raros, assim, reprises raras. Dos outros filmes, os meus contatos são menores. Do João Lopes e da Landa Lopes, eu tive mais contato com a Landa, porque o João Lopes morreu muito antes dela. E ela era escritora. Eu estou dizendo ela era, não sei se ela morreu ou não. Ela era escritora e poetisa. E eles fizeram 3 ou 4 longas-metragens. Ela como atriz, ele como diretor e ator. Em vários... Cada filme deles, se eu muito não estou enganado, em cada filme dele foi feito numa cidade diferente. Santos, eu sei que eles estiveram, além de Jundiaí. Além dos Fortes, do Júlio Robácio, todas as segundas-feiras, pelo menos todas as segundas-feiras, eu tinha contato com ele no Laboratório Bufanti, porque ele levava o material que ele tinha filmado no domingo, né? Então, na segunda era revelado, depois era copiado, depois ele projetava, às vezes ele me chamava para opinar, porque ele sabia que eu era montador, mas eu não montei o filme. Uma das atrizes do filme dele, que chamava, acho que, tomara que chama-se, Olga Schwery, era a atriz má do filme, né? A personagem má do filme. Ela era minha aluna, portanto tínhamos contato bastante íntimo. E é só. O Coquel, de todos eles, o Coquel foi com que eu tive maiores intimidades. E eles chegaram a comentar alguma coisa dessa produção especificamente? Como estava indo? Não, nunca. Eu Pode falar? Tô aqui pra sim. ouvir. Alô? Tá você aqui? Então, comentava com o senhor alguma coisa do filme ou se passou... Não. Quando depois do filme e depois que eu comecei a me interessar mais por história do cinema brasileiro, ser pesquisador, etc., então esses nomes que eu às vezes esbarrava nos livros, eu começava a conversar com eles a respeito da participação, de como tinha acontecido o filme e etc. Mas as histórias que eles me contavam, as narrativas eram tão comuns, tão sem qualquer interesse maior, que é mais ou menos como eu estou narrando com vocês, assim. O importante disso tudo seria vocês procurarem essas pessoas, principalmente aqueles que cobrem, os nomes deles fazem parte da área de produção e coprodução, porque ali é que está o maior interesse. Por que é que eles colocaram dinheiro num filme dessa ordem, né? Ou eles estavam, às vezes, eles queriam ser atores e o jeito de ser ator era patrocinar a produção, e outras vezes, possivelmente porque alguma coisa de interesse deles, ou a loja, ou a fábrica, ou o vinhedo deles, fazia parte, né, desse material todo. E aí eles falam realmente isso, né? Que muitos deles eram atores, já tinham uma movimentação de teatro. E uma coisa também interessante, um documento interessante, é a primeira página do livro de atas, eles falando, né, que eles eram atores e tinham esse sonho de colocar Jundiaí na história do cinema ou no movimento do cinema. Eles tinham
coisa, mas é bem perto do que o senhor falou mesmo, né? Ou era uma questão comercial, porque realmente o teor do filme era sempre aquela mesma, né? Não tinha um interesse, enfim, em uma boa história, ou... Mais ou menos quantas páginas tem esse coisa que você está narrando? Ah, isso daí Escritas. é grande. É? Né? Deve ter umas 200 páginas. Eu gostaria de colocá-lo na FAAP, tirar xerox e deixar esse documento lá para que eu pudesse se interessar por uma coisa que não existe, né? Documentos dessa ordem, acho que é o único com que eu esbarrei até agora. Nem a Atlântida, nem a Cinédia deixaram documentos dessa ordem, né? A Veracruz, quem sabe, lá na Cinemateca a gente encontra alguma coisa parecida com isso que você está dizendo, mas é só. Isso é muito importante. Também, uma coisa importante que vocês deveriam fazer era ir até esse local onde eles filmaram em 50 e tanto e fotografar o que é hoje. Eu não sei se essas indicações que vocês têm leva a isso. É, a gente tem. Tem que eram os mesmos lugares, era uma fazenda, que hoje é... Esse Corradini, o que era? Corradini, Essa eu família não Corradini. sei que tipo de negócio eles têm, mas eles filmavam muito na Fazenda Ermida, que era do Eloy Chaves, que é dono de uma área gigantesca lá em Jundiaí também. O cara que ajudou a criar a Companhia Paulista de Trens, que investiu porque ele também era cafeiro, então... O Eloy Chaves, É, ele foi aviador. é, O Palácio dos Campos Elíseos aqui em São Paulo, era dele. é porque aquele EC não é Campos Elíseos, é Eloy Chaves. Ah, tá, entendi. Quando o governo comprou, eles inverteram para Campos Elíseos. Entendi. Então, a gente vai fazer isso também, de ir nesses lugares para ver como eles estão agora. E essa questão da participação popular, tinha essa questão, eles comentavam muito que as pessoas iam assistir os sets, iam ver como estava sendo a filmagem. Isso aconteceu também com outros filmes de outros lugares também? Eu não sei lá como é que isso era, porque parece que eles não estavam filmando dentro da cidade, era um pouco distante, né? Não devia ter tanto interessado, tanto fã assim. Aqui em São Paulo era diferente. A gente colocava uma câmera e imediatamente vinha gente de todo lado. Era difícil. Quanto mais você recuar, mais era uma coisa dos deuses, né? Em vez de uma câmera pequena, você colocava uma Mitchell, uma Parvoelli, e então era difícil. Controlar o trânsito daí para frente não era fácil. Legal. O senhor quer complementar mais alguma coisa? Que o senhor queira... acha importante? Não, eu não me lembro, sinceramente eu não lembro de mais nada que eu possa concorrer. Eu só gostaria, no momento que vocês forem novamente, ou se é que vocês não falaram e vão falar novamente com a viúva, falar com ela. Se vocês não forem falar, deixar comigo o telefone, ou sei lá, se ela tem outro meio de comunicação, que eu gostaria de saber do que ele ou ela possa ter guardado dessas coisas. Se ele tem roteiros, se tem fotografias. Ela tem. Principalmente fotografias dele trabalhando, não tanto fotografias que ficam na porta do cinema. Eu estaria mais interessado naquilo que possa ser aquilo lá, porque eu gostaria de identificar aqueles técnicos que estão lá, que normalmente eles não devem estar nessas grandes histórias do cinema que nós temos. Elas são muito omissas. Aí começa-se... Eu digo isso porque hoje eu estava ainda com uma foto de um filme feito no Rio de Janeiro, e a gente não conseguiu identificar quem é a pessoa que era script girl. Deu para ver o diretor, deu para ver o ator, deu para ver não sei o quê, mas a script girl ficou do lado de fora. Então, essa é uma das coisas que me interessaria muito conversar com ela. Ela é lúcida, e ela se expande, ela não... Isso, ela foi bem legal, a gente chegou lá, ela tinha separado umas coisas, recebeu a gente super bem, inclusive a filha dele também estava lá, falou um pouquinho também. O jornal, há uns 2 anos atrás, 2 ou 3, fez uma matéria grande sobre ele, inclusive a filha dele até falou lá, de vez em quando alguém lembra do seu Hélio. Então eles têm esses documentos, a gente tem o telefone deles, só não tem aqui agora.
Chegando em casa, eu já mando pro senhor. Amanhã eu dou uma ligada pra cá e passo pra você. Eu gostaria de ter essas coisas porque eram, principalmente do Coquel, que eu preciso ter esses documentos. Uma coisa importante, você precisa ir, se é que ela não tem, você precisa ir no lugar onde ele foi enterrado, no cemitério, e lá e vá com datas, né, da morte dele. Então lá eles vão te dizer em que lugar, em qual cartório é que foi feito o obituário. Vocês vão no cartório e tirem uma xerox. Naquela xerox vocês vão ter muitas indicações de idade, quem sabe a chegada no Brasil, de onde que se deu e por aí afora. A partir daí, o meu livro sobre a primeira sessão de cinema em São Paulo, em 1896, eu comecei por um obituário. Ele é muito retrospectivo nas coisas. É verdade. Você vai encontrar muitas coisas. Agora, vocês vão conversar de novo com ela? Vamos. A gente tem que conversar para pegar os materiais que a gente combinou de... A gente está pegando uns materiais para digitalizar, depois a gente devolve. Eu gostaria de ter esse Eu vou material. fazer isso. Se ela permitir também digitalizar ou fazer alguma coisa, eu gostaria, não para mim, eu quero deixar na Filmoteca da FAAP, porque ela é o lugar, não é para mim, um velho que está na morte, pouco importa, são os jovens que precisam ler essas coisas, né? Isso é muito importante, por favor. Gostaria muito de conversar com ela. Ela tem quantos anos? Ah, não sei. Não me lembro. Acho que ela está com uns 83. Uhum. Ela é brasileira? Não, ela é italiana também. Ele veio Ela casado? tem sotaque. Eles se casaram aqui. Ah, aqui? Eles se casaram em Jundiaí. Eu acho que se conheceram em Jundiaí. Eles se conheceram em Jundiaí. É porque Jundiaí era um lugar de vinhas, não é? Não era café. É a cidade da uva, né? Terra da uva. E devia ter gado, né? Não, acho que não. Mais café. Café, uva, morango também bastante. Mas majoritariamente uva. Principalmente uva. É isso, então. Então tá bom. Obrigado pela, Imagina, muito obrigado. por ter se lembrado.